Então, pessoal, vocês sabem, né? O pastor Sandro não pôde estar hoje. Ele pediu para eu dar continuidade no estudo da doutrina de Deus, né? E vamos, quem tiver com a Bíblia aí perto, lê o versículo comigo de Salmo 19, versículo 1. Versículo bem curtinho. Salmo 19, capítulo 19, só o versículo 1, diz assim: Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Há vamos estar vendo alguns argumentos que tentam provar, né, a existência de Deus. O pastor Sandro havia dito em aulas passadas que tentamos provar, né, não significam que provam a existência de Deus. Tanto o teísta quanto o ateísta tem aquele um de provar e o outro de provar que existe, o outro de provar que não existe. Nenhum dos dois consegue fazer, nenhum dos dois nem consegue provar que existe, nem provar que não existe, né? E por isso tem um estudo da teleologia, que é o que nós estamos vendo, né? Que é teleologia significa a palavra telos no grego significa propósito, mas com a palavra logia, então é a ideia que o universo e seus fenômenos têm uma finalidade, têm um sentido, sabe? Embora muitos pensam que ele veio do acaso, veio sem um sentido, sem nada. Muitos acreditam que o universo veio do acaso, que surgiu sem finalidade prévia, sem uma mente inteligente. E grandes homens da ciência acreditavam nisso, como por exemplo o Richard Dawkins, né? Que eu acho que é um dos mais famosos que deve ter, um dos ateus mais famosos que deve ter hoje em dia. O Carl Sagan, né? Também tem muitos trabalhos acerca de ateísmo, falando sobre isso. E também aquele outro da cadeira de roda. Ai, meu Deus. Stephen Hawking. Stephen Hawking. Ele também é um que acreditava piamente que não existia um Deus e que o universo ele veio do acaso. E eles escreveram diversos livros, né, com diversos argumentos de que o universo ele é autocriado, que ele não precisou de um criador, de um designer inteligente, de um projetista, né? Eles têm vários trabalhos nesse sentido. Só que aí eu prefiro ficar com aquela frase de John Lennox, que em um debate contra o Richard Dawkins, lá em 2008, ele disse uma frase que é bem conhecida, que é: besteira permanece besteira, mesmo quando falada por cientistas famosos. O que ele quer dizer é que nem tudo que os cientistas falam é verdadeiro ou confiável. Nós devemos seguir aquilo ali. Aliás, tem o debate do John Lennox com Richard Dawkins, tem um debate desse no YouTube. É um debate antigo, né? Os dois são professores, tá legendado, mas é interessante para assistir. Se alguém quiser, eu posso até passar o link. E John Lennon fala isso: besteira permanece besteira, mesmo quando é dito por cientistas famosos. Então, os caras escrevem coisas, mas não é o que a gente vê, não é? Veja um exemplo. Vocês já receberam alguma vez uma mensagem de bolso? O que é essa mensagem de bolso? É quando chega até você umas letras todas embaralhadas. Você recebe uma mensagem com um monte de letra solta, que não faz sentido. Você olha a mensagem e não entende nada. Isso geralmente acontece quando as pessoas aleatoriamente tocam no teclado, tocam na tela sem perceber. Isso já deve ter acontecido com você. Ou você mesmo deve ter sido a pessoa que enviou uma mensagem sem querer, talvez colocou o celular no bolso com a tela ligada, esquecendo de bloquear o celular. Aí quando foi ver, enviou uma mensagem para alguém sem querer, que foi clicando, né, na tela do celular e enviou uma mensagem sem querer. Isso é uma mensagem de bolso, né?
Agora imagina se você recebe um texto no seu WhatsApp ou no seu aplicativo de mensagem, um texto sobre algum assunto, um texto com início, um meio, um fim, um texto de nível acadêmico, né? Um texto bem escrito. E a pessoa diz para você que esse texto que ela te enviou foi uma mensagem de bolso, que ela apenas estava tocando na tela sem perceber, aleatoriamente, e surgiu esse texto. Que colocou o celular no bolso, com a tela ligada, esqueceu de ligar o celular, colocou no bolso, aí a pessoa foi andando, foi clicando ali, aleatoriamente surgiu um texto complexo sobre algum assunto, com início, meio, fim, o texto acadêmico, né? E a pessoa tentar te convencer daquilo ali. Você não vai acreditar. A chance disso acontecer seria astronomicamente improvável. Poucas pessoas, ou acho que ninguém, iria acreditar nisso. Se alguém falasse isso. Entende? Agora, com relação à vida na Terra, eles querem fazer a gente acreditar, né? Muitas pessoas querem argumentar, fazendo a gente acreditar que a vida na Terra foi como uma mensagem de bolso. O sistema solar, por exemplo, com todos os seus planetas e alinhamentos, com a importância da Lua, por exemplo, estar no lugar certo, na hora certa, para ver a vida na Terra. O Pastor Santos, se não me engano, até chegou a citar a Lua em um estudo, né, passado, de como que ela está no lugar certinho, que ela controla as marés. Se a Lua sair do lugar onde ela está, as marés na Terra iriam ficar bagunçadas, iria virar uma zona. Ou seja, o sistema solar, todos eles alinhados, rodando em torno do Sol, nenhum bate entre si. Em relação à nossa fauna, com diversos animais terrestres, animais marinhos, vários, variados, desde mamíferos, aves, répteis, né? E com relação à flora, por exemplo, das mais diversas plantas que realizam fotossíntese, que converte dióxido de carbono em oxigênio, que é essencial para a vida na Terra. Relação, mais o que? Micro-organismo, algo microscópico, que a gente nem consegue ver a olho nu. Bactéria, fungo, protozoário, e que muitos deles desempenham papéis cruciais no ecossistema e na manutenção da vida, entende? Com relação à vida marinha, todo tipo de biodiversidade, ecossistema, cada um com sua função, com sua importância única. Com relação a tudo isso, dizem que foi uma mensagem de bolso, que apenas surgiu por acaso sem um projetista, como se o universo tivesse sido colocado, como se o universo tivesse colocado o celular dele no bolso, aí foi digitando lá e surgiu tudo isso. Toda essa complexidade do acaso, sabe? É como dizer que tudo tem um propósito de existir, cada planta, cada biodiversidade, cada animal, tudo está no lugar certinho, tudo tem o seu propósito, tudo tem uma função, mas a junção disso tudo é apenas um acaso. É tudo para nada, entende? E por isso eu tenho que concordar com o doutor Enéas. Quem aí conhece? Doutor Enéas Carneiro, né? Não é da minha época, não, é da época de vocês aí. Uma vez perguntaram para ele, doutor Enéas, o senhor é ateu? Ele respondeu, olha o que ele respondeu. Não, eu passei a vida toda estudando, desde 8 anos de idade. Eu não consegui encontrar nada que me convencesse de que não existe um arquiteto do universo. Eu olho para esse universo físico, químico, matemático, biológico, sociológico, psicológico, de uma complexidade estarrecedora, disse ele. Nada é simples. Nenhuma gota, nenhum átomo. É a ignorância brutal do ser humano dizer que tudo é simples. Tudo é extremamente complexo. E ele disse, eu me curvo à vontade suprema e creio em Deus. Concordo com ele. Porque realmente é tudo muito complexo para ter sido obra do acaso, sabe? Não tem como ter sido obra do acaso. Simplesmente surgiu tudo o que há.
É tudo muito complexo. Tudo mostra que há um criador. Por exemplo, se você estiver andando na rua e vê uma tartaruga em cima de uma cerca, você vai supor que alguém colocou ela ali. Você não vai ficar pensando, caramba, será que a tartaruga apareceu ali por acaso? Não. Como é que a tartaruga ia subir em cima de uma cerca, andando em cima dela? Alguém botou ela ali. Mesmo modo. A gente vê tudo em volta e é mais do que provado. Nós vamos ver alguns versículos que eu separei aqui sobre a natureza testemunhar que há sim um Criador, sabe? O matemático e filósofo alemão, não sei dizer o nome dele, é Gottfried Leibniz. Ele formulou uma pergunta lá no século XVII. Ele perguntou: por que existe algo ao invés de nada? Por quê? Agora reformule a pergunta pensando o seguinte: por que existe música ao invés de ruído? Por quê? Se nós pegarmos hoje a música, um vai ter uma voz bonita, o outro vai tocar guitarra, o outro vai tocar violão, o outro vai tocar teclado, o outro vai tocar bateria, o outro vai tocar baixo. Se todas elas estiverem bagunçadas, vai sair só um ruído, um negócio feio, igual a banda do Chaves. Mas quando todas elas estão em sincronia, alinhados, fica algo lindo. Não é o ruído, é a música. E do mesmo modo, nós vemos tudo ao nosso redor, tudo alinhado. Tudo muito, muito complexo. Não é um ruído que nós vemos ao nosso redor. Nós vemos algo tudo muito bem alinhado. Entende? E isso mostra que foi sim feito por um projetista. Não foi simplesmente a guitarra que saiu tocando sozinha, a bateria, e eles acharam um tom da música certinho, o ritmo da música certinho, a letra certinho. Não. Tem pessoas que estão ali para criar a música do mesmo modo. Tudo ao nosso redor. Isso mostra que tem um criador por trás, sabe? Nós mesmos. Se a gente for pegar a raça humana, por exemplo, que é cientificamente a gente chama de Homo sapiens, que significa homem sábio ou homem pensante, né? Nós somos uma espécie pensante, racional. Você parou para pensar que o cérebro, ele é um órgão que consegue estudar a si mesmo. Se você for estudar o seu cérebro, você vai ficar impressionado. Só que ele está estudando a si mesmo. Como que isso pode ter sido obra do acaso? O cérebro humano é extremamente complexo. Tem bilhões de neurônios interconectados que permite a gente ter diversos tipos de capacidades cognitivas, como raciocínio, memória, linguagem, criatividade. A complexidade do cérebro humano, ela parece existir com propósito, em vez de puramente por acaso. Nosso cérebro, ele é superior a qualquer outra forma de vida conhecida na Terra. Isso sugere que ele foi especialmente projetado para cumprir um propósito específico e não um acaso. Nosso cérebro é uma prova disso, sabe? Que não estamos aqui por acaso. Como eu falei, o Homo sapiens, na verdade, se você for pesquisar, é mais chamado de Homo sapiens sapiens, que não é só o homem que sabe, é o homem que sabe que sabe. Então, tipo, a gente só não sabe das coisas, a gente sabe que a gente sabe. É complicado, muito sapiência, né? Mas é a prova do Senhor, sabe? Se não existisse as plantas, a água, nosso cérebro como ele é, se não existisse tudo exatamente onde está, da forma que está, no lugar onde está, a vida na Terra não existiria. Aí que entra o que a gente chama de sintonia fina. O que é isso? Sintonia fina se refere à ideia de que as, as leis, né, da natureza estão ajustadas de uma forma tão precisa, tão delicada, que permite a estabilidade do universo, permite a vida, sabe? Acerca dessa sintonia fina, o Martin Rees, que é um astrônomo britânico,
Ele falou: onde quer que os físicos olhem, eles veem exemplos de sintonia fina. Ou seja, em toda a ciência a gente vê isso aí. O próprio Stephen Hawking, que a gente falou aqui dele, que é o cientista famoso da cadeira de rodas, ele falou: o fato notável é que os valores desses números parecem ter sido muito finamente ajustados para tornar possível o desenvolvimento da vida. Como é que pode ser por acaso? O David Telch, complicado falar o nome estrangeiro, hein? Ele é um físico também. Ele falou: se alguém afirma não ser surpreendido pelas características especiais que o universo tem, ele está escondendo a cabeça na areia. Essas características especiais são surpreendentes e improváveis. Quer dizer, essa sintonia fina, no sentido de que se ela deslocar um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, ela é tão fininha que qualquer coisinha é o suficiente para não ter mais vida na Terra. Para tudo desandar. A quantidade de gases que tem na nossa atmosfera, o posicionamento de tudo, o funcionamento das plantas, o funcionamento da água, rio, o nosso próprio sistema, o nosso corpo, tudo isso é algo muito fino que mostra, sim, ser algo feito por uma inteligência, por um projetista, sabe? E sobre essa sintonia fina, qual a explicação para essa sintonia fina? Tem mais de uma, né? Tem mais de uma explicação. Uma delas, por exemplo, é a necessidade que eles chamam, que é a lei natural. Nessa explicação, afirma que a sintonia fina do universo é um resultado de uma necessidade, ou seja, que as leis da natureza não poderiam ser diferentes do que são. Essa explicação implica que o universo é único, necessário. Se eu não me engano, o próprio... Eu tenho quase certeza que o próprio Stephen Hawking falava isso aqui. Que o universo ele é autocriado, né? Ele tem a necessidade de se criar, então por isso ele se cria. E só que o problema é mostrar como e por que as constantes leis da natureza são necessárias. E não algo necessário, né? Uma outra explicação para essa sintonia fina que o pessoal dá é o próprio acaso, que é a chance de acontecer. Essa explicação afirma que essa sintonia fina do universo é um resultado de um acaso, de uma coincidência. Quer dizer, essas leis que regem a natureza são aleatórias e elas poderiam muito bem ser diferentes da que são. Essa diz que o universo ele é único e acidental, que poderia haver outras possibilidades do universo. Só que a explicação enfrenta o problema de mostrar como e por que o universo superou as probabilidades extremamente baixas dessa sincronia toda que precisa ter para ver vida na Terra, sabe? E não tem uma explicação muito plausível. E a última explicação que mais faz sentido é o design. É ter um projetista. Que essa explicação é a que diz que o universo é resultado de um propósito, de uma intenção. Teve alguém que criou o universo com uma intenção, com um propósito. As leis, do jeito que elas foram, né? E nós sabemos que foi o Senhor que fez isso. Inteligência superior, o nosso próprio Deus. Aí tem um camarada, esqueci o nome dele, que ele... Eu estava até lendo ele agora à tarde, que ele fez a seguinte pergunta: se alguém diz que Deus criou o universo, eu posso perguntar quem criou Deus? Só que essa pergunta não é válida, que eu posso virar a pergunta contra ele e perguntar, beleza, se o universo criou você, quem criou o universo? Foi o Big Bang, então quem criou o Big Bang? Ah, foi X evento, então quem criou X evento? É um loop infinito. Vocês entendem? Para o Senhor ele ter criado o universo, ele em si não precisou de uma criação. Essa pergunta de quem criou Deus não existe. Porque existe algo que a gente chama de espaço-tempo.
Imagina uma linha imaginária na sua frente. Diante de você, imagina uma linha imaginária de um ponto a outro. O primeiro ponto é o início, tem o meio e tem o fim. Correto? Essa linha imaginária. Isso é o espaço-tempo. Tudo, como nós conhecemos, tem um início, um meio e um fim. Só que quem criou isso, essa lei, foi Deus. Foi o próprio Deus que criou o espaço-tempo. Então, ele mesmo não está dentro desse espaço-tempo. É por isso que ele não precisa ter um início, um meio e fim. Porque ele está fora dessa regra. É uma regra que ele criou, então ele não se encaixa naquilo ali. É por isso que a palavra não diz que Deus existe. A palavra diz que ele é. Você não vai ver. Porque a palavra existir significa extraído de alguma coisa. Então, por que o móvel de madeira existe? Porque foi extraído de uma árvore. Porque tal coisa existe? Porque foi extraído de alguma coisa. Deus, ele não foi extraído de nada. Então, a palavra não diz que Deus existe, fala diz que Deus é. Ele é, entende? Ele não tem nem o início, nem o meio, nem o fim, não tem a necessidade de ser criado. E é por isso que ele tem todas as condições e todo o poder de ser o criador do universo. Amém? Eu separei aqui 3 versículos bíblicos que podemos usar, né, nessa questão da teleologia. O primeiro deles é Romanos 1:20, que fala: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Quer dizer, no versículo aqui, Paulo está dizendo que a criação, todas as coisas, né, no mundo natural, fornece evidências visíveis dos atributos invisíveis de Deus. Entende? Que essas evidências incluem um eterno poder, a sua natureza divina. Paulo ele argumenta que essas evidências são claras, compreensíveis, que podem ser percebidas por meio da observação, da criação de tudo isso que está sendo falado, né? A gente observa isso tudo, a gente vê que é claro que existe um Deus. Um outro versículo, Salmo 104, versículo 24, vai dizer: quão variadas são as tuas obras, Senhor. Todas as coisas fizeste com sabedoria. A terra está cheia das tuas criaturas. Envia o teu espírito, eles são criados, assim renovas a face da terra. Esse salmo é o salmo de Davi, e Davi ele exalta a criação de Deus. Ele destaca, né, a diversidade, a abundância da vida na terra e aponta todas as coisas que foram feitas com sabedoria e propósitos divinos. Que a natureza ela é ordenada e cuidada por Deus. Esse salmo aqui, o 104, ele expressa essa ideia, que a complexidade, a harmonia do mundo natural são evidências da existência de um Criador inteligente, sabe? É interessante que ele fala do Senhor fazendo tudo com sabedoria. Eu lembro uma vez, no meio da pandemia, que o pastor Alan ele falou assim, foi lá em São Gonçalo isso, ele falou, o mundo inteiro parou loja, parou empresa, parou tudo. Mas olhe para a natureza não parou. A natureza continua, sabe? O sol continua nascendo e se pondo, as aves continuam voando, o rio continua correndo. Quer dizer, o Senhor ele cuida da natureza dele. E o último versículo que eu separei aqui, João capítulo 12, versículo 7, que fala assim, essa aqui é Jó falando: contudo, pergunta agora aos animais, e cada um deles te instruirá as aves do céu, e elas te informarão. Fala a terra, e ela te ensinará. Os peixes do mar te explicarão. Quem dentre todos estes seres não sabe a mão do Senhor, que a mão do Senhor fez isso? Na sua mão está a vida de todo ser vivente e o espírito de toda a humanidade. Nesse versículo de Jó, ele está expressando um argumento teleológico implícito a observar a natureza e as criaturas que compõem a natureza. Ele convida os amigos a olhar para o mundo natural, sabe?
e aprender lições valiosas com os animais, as aves, a terra em si, né, o peixe. Jó aponta tudo e diz que foram criados pela mão do Senhor. E esse trecho é uma indicação de que a natureza e todas as suas criaturas revelam a existência de um Criador inteligente. Jó enfatiza isso. Sabedoria, a complexidade da criação. E ele sugere que a natureza é um testemunho claro do poder e da providência de Deus. Então, tudo que nós vemos ao redor pode ser usado, a toda essa complexidade usada como um argumento teleológico. Que tudo foi criado com um propósito, tudo foi criado com uma mente pensante, inteligente, que fez tudo com um propósito e não é obra do acaso, sabe? Não somos frutos de uma mensagem de bolso, que só foi ali aleatoriamente e foi surgindo, não. Foi tudo muito cuidadosamente criado pelo Senhor, por Deus. Amém? Oremos então. Santo Deus, poderoso Senhor, eu venho elevar minha voz a Ti junto com meus irmãos em Cristo. Venho agradecer, Senhor, por esse momento, agradecer pelas nossas vidas e pedir para que o Senhor venha nos ensinar a contemplar a Sua natureza, a contemplar a complexidade de tudo aquilo que o Senhor fez e admirar, Senhor, sua criatividade e termos prazer em Ti, ó Pai. Nos ajude a estudar, a aprender cada vez mais do Senhor, a não duvidar do Senhor, que nossa fé venha estar cada vez mais firme, sólida, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Peço que o Senhor venha nos dar uma noite de paz, segurança, que venhamos conseguir dormir e ter um sono reparador para a Tua honra, para a Tua glória. Isso é a hora, entregue em Tuas mãos. Amém.